Olá pessoal, eu sou a professora Marta Pugas e nós vamos continuar a nossa aula 3, falando agora sobre as formas farmacêuticas homeopáticas de uso interno. A apresentação final do medicamento homeopático para o cliente. Então, a forma farmacêutica homeopática são as apresentações como aquele medicamento chega até o cliente. Ele chega em formato de líquido, esse líquido ele vai tomar de uma vez, ele vai tomar em gotinhas, ele chega em comprimido, ele chega em pó, em granulado, em glóbulos, em tablets, em creme, em gel creme, em pomada. Então, é o modo como aquele princípio ativo chega ao meu paciente. Existem as formas farmacêuticas líquidas. Elas podem ser administradas sob forma de gotas ou administrada, em dose única. O veículo que é entregue para o meu paciente, normalmente é uma solução hidroalcoólica 30%. Quantidade, de acordo com a prescrição que o médico der, às vezes o médico pede 60 ml, 90 ml, quando não vem determinado, poderá ser padronizado um volume pela farmácia entre 15 ou 20 ml, mas normalmente é padronizado em 20 ml. O método. São medicamentos preparados segundo o método hahnemanniano, que é na escala decimal e centesimal, no método Korsakoff, que é o método de um frasco único, ou o método do fluxo contínuo, tá? Que eu tenho equipamento específico. A forma farmacêutica líquida pode ser administrada sob a forma de gotas. Como é que a gente vai fazer para entregar isso para o seu paciente? Vai preparar um medicamento na potência e escala determinada pelo clínico, não 1CH, 10CH, 20CH ou DH. E para entregar para o seu paciente, esse medicamento tem que estar em etanol 30% e adotando o método indicado na receita. Transferir o conteúdo do frasco dinamizador, que contém a última potência, para o frasco que será dispensado ao seu paciente. Você nunca entrega o que você preparou para o paciente. Você vai preparar e vai passar para outro frasquinho, e esse outro frasquinho é que vai para o seu paciente. O volume dispensado, quando não especificado pelo clínico, é normalmente padronizado entre 15 ou 20 ml. Munir o frasco de conta-gotas, porque a pessoa vai tomar de gotinha, e rotular de acordo com as normas técnicas legais. Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, a pessoa vai tomar beladona, 6CH, 20 ml. É isso que foi solicitado pelo médico. Com uma micropipeta, que vem exatamente para você retirar 0,2 ml certinho, e 19,8 certinho do insumo inerte, você vai retirar do frasco de álcool preparado a 30%, 19,8 ml de insumo inerte, e colocar em um frasco de 30 ml. Com a micropipeta, aí é outra, já 0,2, você vai lá pegar da matriz, beladona 5CH, e adicionar no frasco que contém o insumo inerte. Então, eu tenho guardado o 5CH. Eu vou preparar o 6CH para o meu cliente. Então, eu pego o 0,2 do 5CH que já tenho pronto, 19,8 do meu frasco de álcool a 30%, junto tudo, vou fazer a sucção de 100 vezes, transferir para o frasco de dispensação, porque eu nunca entrego o que eu fiz para o meu paciente, rotular e dispensar, tá? Então, eu vou fazendo, ou eu tenho pronto o 5CH, ou eu vou fazer desde o início lá da minha tintura mãe até chegar no 5CH, que normalmente é em álcool 70, e aí para entregar para o meu paciente, sempre álcool 30. A forma farmacêutica líquida também pode ser administrada em dose única, a pessoa vai tomar de uma vez, tá? Tudo que vier no frasquinho. Quantidade limitada de medicamento líquido a ser tomada de uma só vez, então não é qualquer princípio ativo que pode ser feito dessa maneira. O veículo é uma solução hidroalcoólica, 30%, para a separação do medicamento na dinamização desejada, a qual será diluída em água para ser dispensada. Então, vou preparar uma de 30%
Essa de 30% eu vou diluir em água e essa em água que eu vou dispensar para o meu cliente, tá? Não vou liberar esse de 30%. Volume, de acordo com o desejado, né, que o médico prescreveu, e quando não especificado, serão dispensadas 2 gotas do medicamento na dinamização desejada com 1 ml de insumo inerte. Então, para cada 1 ml de insumo inerte, eu vou ter 2 ml, 2 gotas, né, na verdade, 2 gotas do medicamento para poder entregar para o meu paciente. E o método hahnemanniano pode ser utilizado, o método de Korsakoff e o de fluxo contínuo. A validade de medicamento de dose única entre 24 e 48 horas. Por quê? Porque ele vai ser dispensado em água, não em 30%. Vai ser feito, né, a potência que eu tenho que dispensar para o meu paciente em álcool 30%. E para eu dispensar para o meu paciente, eu vou pegar cada 2 gotas do medicamento, 1 ml do meu insumo inerte. Aí eu vou fazer isso para 20 ml e entregar para o meu cliente. Ele não vai a 30% de álcool, ele vai em água. 2 gotas em cada 1 ml. Por isso que o tempo de validade é bem curtinho. Então, vamos ver o exemplo aqui, né? Vou preparar a Nux Vomica 30CH em álcool 30%. Fiz lá. Por várias técnicas, né? Posso fazer a técnica de Korsakoff, posso fazer a técnica do Hahnemann. Eu achei lá o Nux Vomica 30CH em álcool 30%. Perdão, aqui eu só posso utilizar a técnica de CH, tá? Korsakoff é de 30 para frente, tá? Então, só do Hahnemann. Então, eu faço do Hahnemann até 30CH em álcool 30%, que é o que tem aqui para o meu cliente, dose única. Vou diluir 4 gotas desse medicamento em 2 ml de água purificada. Por quê? São 2 gotas em cada ml, então 4 gotas em 2 ml. Homogenizo, rotulo e dispenso. E a pessoa vai pegar um frasquinho de 2 ml e tomar. Perfeito? E também tem um outro exemplo que eu coloquei para vocês aqui, que é o Nux Vomica 30CH XX20. O que significa esse XX? É o número de gotas do medicamento a ser diluído, né? Então, são exatamente 20 gotas de medicamento que vai ser diluído, tá? Então, no primeiro, ele só veio 30CH dose única. Se não vem a informação de quantas gotas eu tenho que colocar no medicamento dose única, eu vou usar a regra, não é? Que são 2 gotas por ml. Agora, se vem a informação de quantas gotas eu vou utilizar para poder entregar para o meu cliente, aí eu tenho que utilizar essa quantidade. Então, tá lá, Nux Vomica 30CH XX, que é a quantidade de gotas, que ali é 20, né, em número romano, barra 20, que é em 20 ml, tá bom? Então, prepara a Nux Vomica na potência de 30CH, em etanol 30%, pelo método hahnemanniano, de frasco múltiplo. Transfiro 20 gotas desse 30CH para o frasco de 20 ml de água purificada e preencho com 20 ml, certo? Porque 20 gotas em 20 ml, é isso que o médico está pedindo. Homogenizo, rotulo e dispenso para o meu cliente. Quando eu preciso de mais ativos em uma formulação, né? Normalmente o medicamento homeopático ele pode ser da escola complexista, né? Então, preparo os diferentes medicamentos em separado em álcool 30CH, então separadinhos. Misturar os medicamentos em partes iguais e suficientes para conforme, né? E suficiente ou conforme as preparações, proporções adequadas ao volume prescrito. Então, eu vou preparar separado. Depois, eu vou unir os meus medicamentos em volumes iguais, tipo 10 ml de um, 10 ml do outro. Transferir a mistura para o frasco a ser dispensado, rotular e dispensar. Então, por exemplo, aqui, Beladona CCH, Aconiton sem CH. Esse AA significa que são. Então, 2 medicamentos serão em 20 ml. 20 ml deverão conter esses 2 medicamentos. Então, esse AA é são. Misturar 20 ml em cada medicamento. Então, vamos lá.
Preparar cada ativo em solução hidroalcoólica 30CH, ou 30%, solução hidroalcoólica de 30%. Misturo 10 ml de cada medicamento, porque será que juntos terão 20 ml, então 10 ml de cada um, em frasco a ser dispensado, obtendo o volume total de 20 ml, é o que ele está pedindo, né? Rotulo e dispenso e entrego para o meu paciente. Então, se tivesse 3 ativos aqui e tivesse 20 ml, eu teria que pegar 20 e dividir por 3, e esse seria o volume da quantidade que eu colocaria de cada medicamento. Vamos falar um pouquinho sobre o uso interno de formas farmacêuticas sólidas. A gente está falando de líquido anteriormente. Os sólidos, eles podem ser administrados no formato de glóbulos e comprimidos, e também podem ser administrados em dose única. Qual que é o veículo a ser utilizado? Lactose e lactose-sacarose, tá? Que é a mistura. Quantidade. De acordo com a prescrição, quando a quantidade de glóbulos não vir especificado na receita, as farmácias normalmente dispensam entre 15 e 20 gramas de glóbulo e comprimidos. Mas a gente segue mais a regra do 20, tá? E o método é impregnação. Então, vamos falar um pouquinho sobre os glóbulos. Os glóbulos são uma das formas farmacêuticas mais dispensadas em farmácia homeopática no Brasil. As farmácias homeopáticas adquirem os glóbulos, que são essas bolinhas de lactose, na forma inerte, ou seja, não vem com nenhum medicamento, só vem lactose pura. E a impregnação pelo insumo ativo deve ser feita seguindo as especificações descritas na Farmacopeia Homeopática Brasileira, que é a última edição de 1997, ou na terceira edição do Manual de Normas Técnicas da Associação Brasileira de Farmácia Homeopática, de 2003. Tá? Você tem 3 tamanhos de glóbulos. Você tem o de 30 mg, que a gente chama ele de número 3, tem o de 50 mg, que ele é o número 5, e o 70 mg, que é o número 7. Então, normalmente você ainda vem no receituário escrito, né? 20 gramas de glóbulos, número 5. Então, cada glóbulo tem 50 mg, então é o tamanho do glóbulo. Os glóbulos, eles podem ser feitos. A impregnação pode ser feita por simples impregnação ou por tríplice impregnação. Se vocês quiserem, vocês podem ver esse vídeo que está mostrado aqui do lado. Esse vídeo, ele leva como é a produção do glóbulo, a produção da bolinha de lactose, não a impregnação, como é feita, né, a bolinha de lactose, tá? Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o método, né, de manipulação dessa lactose, desse glóbulo. E ele é feito pelo método de impregnação. Um indicador visual pode ser utilizado para a validação da técnica, com uma solução de corante de violeta de genciana 0,2%, preparada em etanol igual ou superior a álcool 70%. A técnica empregada deverá proporcionar glóbulos homogêneos e uniformemente corados, com ausência de formação de grumos e de resíduo. Também não pode sobrar líquido no fundo da placa e também não pode sobrar nenhuma bolinha que não tenha sido corada. Então, para garantir que essa técnica realmente funciona, você pode fazer esse teste do violeta de genciana, que foi utilizado, né, pela ciência para verificar se ele realmente funciona. Então, pega uma certa quantidade de violeta de genciana, pinga sobre os glóbulos, homogeniza bem e deixa secar. E aí foi verificado que todos eles conseguiram impregnar, mesmo que seja com bem pouquinho líquido, ele conseguiu impregnar. Tá? Então, é o método de impregnação. Como é que funciona esse método? Todos os glóbulos são impregnados com insumo ativo em uma única etapa, porque a gente está falando de uma simples impregnação, em uma única fase. Então, por exemplo, eu quero fazer aqui o nátrio muriático, 30CH, um frasco, dissolver na boca 5 glóbulos 4 vezes ao dia. Então, a pessoa vai levar um frasquinho com várias bolinhas, com vários glóbulos. Eu vou preparar o nátrio muriático com 30CH, que é
a potência que o médico pediu. Vou utilizar o etanol 90% na última dinamização, então vai ter um álcool a 90%. Vou pesar 15 gramas de glóbulos inertes e colocar em um frasco de 100 ml. Tá? Pode ser 15 ou pode ser 20, se o médico não disser quanto que ele quer. Vou impregnar, né? Colocar 10% do insumo ativo, ou seja, 1,5 ml de natro muriático 30CH e rodar o frasco na mão para uniformizar a impregnação. Então, eu peguei 15 gramas de glóbulo, coloquei dentro de um frasquinho de 100 ml. Eu tenho pronto o natro muriático com 30CH e álcool 90%. Vou colocar 10% do peso que eu tenho do glóbulo. Então, eu tenho 15 gramas de glóbulo, então eu tenho 1,5 ml do meu ativo que eu vou colocar dentro do frasquinho. Professora, e se fosse 20 gramas, eu colocaria 2 ml de ativo. Coloco dentro do frasquinho, rodo o frasquinho na mão. Sabe quando você pega o frasquinho, coloca na parte mais fofinha da mão e desliza a mão para frente, fazendo com que ele gire? É esse o movimento que você tem que fazer. Então, eu vou rodar o frasco na mão para impregnação. Vou transferir esses glóbulos para uma placa de Petri ou papel manteiga. Placa de Petri, pessoal, é essa placa que vocês estão vendo aqui na foto, tá? É uma placa de vidro. Eu coloco lá, ou no papel manteiga mesmo, para secagem dos mesmos. Como ele é feito em álcool 90, ele seca muito rápido. Transfiro para o frasco de dispensação e rotulo, tá? Então, o modo mais rápido. Eu coloco 10% do volume de glóbulos, eu coloco de insumo ativo. A tríplice impregnação. Os glóbulos são impregnados com insumo ativo em 3 etapas. Primeira coisa, preparar o insumo ativo líquido na potência desejada, em etanol igual ou superior a 70%, mas é mais utilizado 90%, tá? Mas a legislação fala que tem que ser maior que 70%. Mas todo mundo usa 90% porque fica mais fácil de ele evaporar. Pesa os glóbulos inertes e coloca um recipiente adequado, como um frasco de boca larga, com tampa, de capacidade superior ao volume ocupado pelo glóbulo. Então, eu coloco lá no frasquinho. Utilizar o volume de insumo ativo calculado na proporção de 10%. Então, se caso aqui eu estou utilizando 15 gramas de glóbulo, eu vou utilizar 1,5 ml de insumo ativo, dividido em 3 partes. Então, eu vou usar meio ml, meio ml, meio ml. Não é que eu vou colocar 3 vezes 1,5 ml. O volume será o mesmo. Só que eu vou dividir esse volume em 3 partes, tá? Então, a primeira coisa, eu coloquei esses glóbulos dentro do meu frasquinho e vou impregnar os glóbulos inertes com a primeira parte, que é meio ml do insumo ativo. Homogenizo na mão, né? Transfiro os glóbulos para uma cuba rasa ou para uma placa de Petri ou para uma folha de papel manteiga, deixo secar. Devolvo os glóbulos para o meu frasquinho, não é? E aí eu vou colocar a segunda parte do meu insumo ativo, mais meio ml. Homogenizo, coloco de novo na placa de Petri ou no papel manteiga, deixo secar. Perfeito? Depois eu trago de novo de volta para o frasquinho, coloco a terceira parte do insumo ativo, mais meio ml, né? Coloco meio ml do insumo ativo, homogenizo, coloco de volta na placa de Petri e deixo secar. Aí o insumo ativo está pronto, eu coloco no frasquinho que vai ser dispensado, rotulo e entrego para o meu cliente. Então, aqui vamos ter um exemplo. Então, eu tenho Veratrum Album 12CH, um frasco, é isso que o médico pede. Dissolver na boca 4 glóbulos 4 vezes ao dia. Então, eu vou preparar o Veratrum Album 12CH, que é o que o médico está pedindo. Vou impregnar, né, total, o etanol igual a álcool 70, na última dinamização, mas pode ser álcool 90, porque a legislação fala que tem que ser de 70 acima. Perdão. Pesar 15 gramas de glóbulos inertes e colocá-lo no frasco. Impregnar 10% de ativo, ou seja, 1 ml dividido em 3 partes, meio ml, meio ml, meio ml. Então, eu pesei 15 gramas de glóbulo, coloquei dentro do frasquinho,
10% do meu ativo pronto em álcool acima de 70%, eu vou dividir em 3 partes. Então, ml meio, meio, ml, meio ml, meio ml. Coloco esses glóbulos dentro do frasquinho e coloco meio ml de veratrum alvum, né? Homogenizo, coloco para secar. Tiro de lá, coloco sobre o papel para secar. Devolvo. Perdão, pessoal. Devolvo de novo para o frasquinho, coloco a segunda parte do meu ativo, homogenizo, coloco para secar. Devolvo os glóbulos de novo para o frasquinho, coloco a terceira parte de insumo ativo, homogenizo, coloco para secar. Deixo os glóbulos secarem completamente, transfiro para um frasco para dispensação, rotulo e dispenso para o meu cliente. A dispensação dos glóbulos. Os glóbulos não devem ser consumidos por diabéticos. Gente, a lactose pura pode aumentar a diabetes. Prestar atenção farmacêutica homeopática ao cliente. Perguntar. Quando for glóbulo, perguntar se a pessoa que vai tomar tem problema de diabetes, porque às vezes o médico pode errar, tá? Em relação aos comprimidos, também o veículo é lactose sacarose, quantidade de acordo com a prescrição médica. Quando a quantidade de glóbulos não vem especificado, normalmente é dispensado 20 gramas de comprimido, tá? O comprimido já vem pronto. E ele também é feito de lactose, então a gente compra prontinho, só impregna. E ele tem entre 100 e 300 miligramas, ele tem tamanhos diferentes também. Então, um exemplo aqui, eu tenho Colocinte 5CH, comprimido 1 frasco. Então, eu vou preparar o Colocinte 5CH, utilizo o etanol 90%, mas pode ser etanol acima de 70%. Peso 20 gramas de comprimido inerte, coloco no frasco de boca larga. Quando não está especificado, eu vou pesar 20 gramas, impregno com 2 ml, que equivale a 10% do meu peso do meu comprimido, certo? Vou pegar 2 ml de Colocintes, 5CH, agitar o frasquinho por alguns minutos, deixo secar os comprimidos sobre o papel filtro, transfiro para o papel de boca larga, rotulo. E a validade de 2 anos, tá? Então, esse aqui foi feito por simples impregnação, uma única vez. E o comprimido? O comprimido é feito só por simples impregnação, tá? O comprimido não é feito por tríplice impregnação. Os comprimidos não devem ser consumidos por diabéticos novamente, e o farmacêutico sempre tem que prestar uma atenção farmacêutica antes de liberar o medicamento. E os tablets? Os tablets, ele fica entre o glóbulo e o comprimido. Eles são em formato pequenos cubinhos, eles são quadradinhos, tá? Compostos também de lactose ou lactose sacarose. É menos utilizado que os glóbulos e comprimidos, mas ainda pode ter algum médico que peça. E também é preparado por impregnação. Ele tem entre 100 e 300 miligramas. Os papéis. O papel, ele possui em seu interior um medicamento em formato de pó. Ele é muito pouco utilizado, mas pode ser que vocês tenham contato com isso. Aí, vocês forem trabalhar com farmácia de manipulação homeopática, né? Ele é preparado com uma forma farmacêutica sólida, trituração normal, como vocês já sabem a técnica. Utilização, você vai descolar o papel da cartela e abrir delicadamente para não derramar o conteúdo e colocar esse pozinho embaixo da língua e deixar ele dissolver. Tá? Você não tem que tomar, não tem que colocar na água, nada disso. Uma quantidade bem pequenininha, vem uns sachêzinhos assim, como vocês estão vendo aí na foto. Você abre ele devagar, coloca o pozinho embaixo da sua língua, tá? Eu já ouvi falar em pessoas que tomavam papel mesmo, engoliam papel, mas não é assim que se utiliza, tá? Só colocar o pozinho embaixo da língua. E dose única? Dose única nós temos bastante no mercado, até industrializado, né? Homeopatia industrializada, que segundo Hahnemann não é homeopatia. Mas não vamos entrar nesse permeio aí. Dose única. Possui quantidade limitada de medicamento, não posso dar um monte, né? Pode ser em comprimido, em glóbulos, em tablets, em pó.
e tem que ser tomada de uma única só vez, por dosagens. E a dosagem vem separadinha. Então, aqui vocês têm um exemplo, o oscilocóssino, que é vendido em drogaria, ela é da Boiron, e ele vem esses flaconetezinhos com os glóbulos dentro e a criança toma de uma única vez, tá? Ele ajuda a flora intestinal da criança. Então, natro manioate com 30CH, dose única, glóbulo. Ajuda a parte intestinal, mas ele também ajuda a parte de imunidade, perfeito? Então, aqui, o médico pediu para você fazer o natro muriático com 30CH, dose única, em glóbulos. Você prepara o natro muriático, potência 30CH em álcool, igual ou superior a 70%, que normalmente se usa 90%, né? Pelo método hahnemanniano, dos frascos múltiplos, transfere 5 glóbulos para um flaconete e acrescenta 2 gotas de insumativo. Você pode fazer direto no flaconete, coloca 5 glóbulos lá e acrescenta 2 gotinhas de insumativo. Agita o flaconete 2 minutos para promover a absorção do líquido pelos glóbulos, seca sobre papel filtro, transfere para o outro flaconete, rotula e aí está pronto. E chegamos à nossa referência bibliográfica. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, perguntem. Até a próxima.